Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores da Clube TV. Meu nome é Thiago Almeida, estamos começando mais um episódio do Clube TV Podcast, o seu podcast semanal sobre One Piece Card Game aqui no Brasil. Episódio número 72, né? 72 semanas seguidas aí, firmes e fortes, trazendo para vocês aí as últimas novidades no mundo do One Piece Card Game, né? Comigo eu tenho um dos meus companheiros tradicionais de bancada e hoje temos um convidado super especial para brilhantar o nosso episódio aqui hoje, tá? Mas primeiramente vou apresentar ele, né, que já começou a falar dos líderes de OP14. O olho no futuro aí já começou, já está ativo. Ele que já lançou 2 vídeos aí, né, sobre o Crocodile Preto e o Mihawk Verde. Vídeo novo, espere que daqui a pouco vai ter, tá? Alex Filho, o Blackout. E aí, meu povo, como é que vocês estão, né? Horáriozinho diferente, mas hoje o papo promete demais. Tá vendo aí o convidado potentíssimo. Então, bora, né? Noitinha de quinta, vamos que vamos. E o nosso convidado aqui, quem vai se juntar a mim e ao Alex nesse episódio de hoje, é um cara que, assim, a nossa audiência que joga os torneios via webcam, com certeza conhece esse cara, certo? Porque esse cara, ele era, desde a época da finada 8TCG, esse cara já jogava via webcam. Aí quando a Clube TV pegou essa responsabilidade, né, de fazer esses torneios remotos, ele também chegou lá firme e forte, junto ali, jogando toda semana com seu lendário Luffy RP. Quem não jogou esses. Quem jogou esses torneios e não lembra desse Luffy RP dele, não jogou o torneio, não tem como. Ele que, assim, gente finíssima, né, Alex? A gente teve a oportunidade de conhecer ele ao vivo, né, pessoalmente em São Paulo em agosto. Então, assim, gente da melhor qualidade, tá? Gente finíssima. Ele que foi um dos participantes, né, do time vencedor da última Copa TV 3x3. Ele está aqui representando a equipe, né, o Perdidos na Grand Line. Ele, diretamente da região norte do Brasil, o Jonathan. Fala, galera, beleza? E aí, Thiago, Blackout. Um prazer estar aqui com vocês, representando aí a minha equipe aí, que a gente passou esses últimos dias aí juntos. Foi muito legal e é muito bom estar com vocês aqui, depois de tanto tempo já convivendo, jogando algumas partidas, e também de um encontro que a gente teve lá no Regional, que foi algo muito legal mesmo. Muito bom estar aqui. Foi legal demais. E é isso, então o Jonathan foi o grande vencedor, né? Ele e os companheiros de equipe dele, né? O Teteves, né? E o Enzo, né? O Enzo, o Drop Chronic, né? Vocês montaram aí a equipe Perdidos na Grand Line, e os Perdidos na Grand Line acabaram achando o caminho das pedras aí, né? Acharam o caminho, estavam perdidos, mas se acharam e levaram aí o grande prêmio, né? Levaram para casa um Pix de Clube Coins aí, que foi bem interessante, né? Chegou na hora certa ali, marcaram já um almoço, uma janta com a patroa e tudo mais, se preparando. Muito bom. Coisa boa. Então o Jonathan vai falar, vai nos fazer companhia aqui nessa gravação desse episódio. Vamos falar da relação dele com o jogo, com o anime, né? Com o card game, com o One Piece geral e tudo. E vamos ver como é que foi, né? Todos nós participamos desse torneio, né? Da Copa TV 3x3. E aí que a gente vai falar da nossa experiência, né? Como é que foi esse grande torneio aí, que mobilizou 17 equipes, né? Então mais de 50 pessoas participaram. Então foi bem interessante, bem legal. Vamos fazer rapidinho aqui o Meta Report, só para ver como é que foram esses últimos torneios aqui em Fortaleza, tá? Aqui, o Jonathan tá jogando de Ace, que eu sei, né? Uhum. Foi o deck que ele usou para vencer o 3x3 aí. E, cara, Ace finalmente chegou aqui em Fortaleza, viu? Ace tava cambaleando no começo de OP13, era só Imu que topava, mas, ó, Ace ganhou 2 torneios seguidos aqui já. Ganhou no dia 30 de novembro
E o Matheus tá on fire, né? É o Ace, né, mano? Não tem jeito, né? O homem tá on fire. E no último dia 7 de dezembro, né, no último domingo, ele venceu novamente, com o Ace fazendo, né, dobradinha aí, primeiro e segundo, e ainda teve um Ace perdido ali em 8º lugar, né? No top 8 tivemos três Aces aí. No último domingo, tivemos 24 jogadores lá na Dominária, tivemos 7 Ace azul e vermelho, 6 Zoro verde, 3 Sabo vermelho e preto, 2 Rayleigh, 2 Imu, uma Bonnie verde, um Roger, uma Bonnie amarela e um Arlong amarelo e verde. E o top 8 está na tela, né? Em 8º lugar, o Felipe Crocoboy com Ace. Em 7º lugar, Christian Zoro com Imu. Em 6º lugar, Henrique com o Zoro. Em 5º, Riba com Imu. Em 4º, Ulisses com Sabo. Em 3º, Matheus Duarte com Rayleigh. Em 2º, Thiago Almeida com Ace. E em 1º lugar, Matheus Queiroz ganhando mais um torneio aí. Mandar meus parabéns, mandar meu salve aí pro Matheus, que no último episódio eu mandei um salve para ele porque tinha sido o primeiro top 1 da carreira dele aqui na Dominária, né? O homem já mete dois seguidos, assim. O homem tá on fire. On fire mesmo. Eu lembro dele jogando de Yamato, lá no 2v2. Aí tá aí a foto do top. E, Jonathan, o que achou do top aí? Cara, esse é muito forte, né? É engraçado que eu já gostava de jogar com o FRP, como você disse, né? Por ser um líder de 6k de poder, né? Aí agora ali um líder de 6k base e ainda com esse número de card advantage que ele tem, é uma máquina. Realmente gosto muito e é muito forte. E, pelo jeito, encontraram aí o caminho das pedras, né? E Muka, eu tô vendo que aí não vingou muito, o pessoal não animou muito, não? Cara, o pior é que, assim, em termos de número, né, de quantidade, realmente não tá tendo muito. Porque eu acho que a galera não tá gostando muito de jogar Mirror, minha impressão. Mas a taxa de conversão aí tá 100%, ó. 2 pessoas levaram o Imu nesse último domingo e as 2 toparam, né? O Christian e o Riba. Diferente do Ace, né, que tinha 7 Aces e 3 toparam, né? Então a gente tem esse volume bem maior, mas uma taxa de conversão aí menos da metade, né? Menos de 50% dos Aces conseguiram topar, né? O Imu é só levar e topar, basicamente. Não mas tem outra é coisa. O que dizem também, né? Às vezes é mais perigoso uma pessoa que joga muito com o mesmo deck. Às vezes a gente vê outros líderes, né? Não tão dominantes, mas às vezes é uma pessoa que joga muito com o mesmo deck, ela consegue pegar o fino ali e conseguir competir muito bem. Então a gente está num formato que a gente considera aí um formato não muito bom, que é num formato aí de uma pirâmide, né? No caso aí de um triângulo, de Ace, Imu e Zoro, meio que um batendo no outro, mas a gente vê que tem outros decks também que correndo por fora conseguem ter um resultado. Talvez não tão consistente, mas se a pessoa souber básico, os fundamentos, ela consegue ir longe. E isso é muito legal do formato que tem. E o próximo eu vejo ainda com bons olhos, mais ainda. O P14 aí parece que tá vindo pegando. Vai mexer no meta bastante. Então é isso. No último domingo a gente teve esse torneio, né? O Alex não jogou, né? O Alex já pegou a vaga dele, o Alex tá de boa, né? O Alex tirou folga. Já ia fazer a prova do mestrado. E aí terminei, tava do lado. Cheguei lá, todo mundo lá suando pra jogar e tudo. Eu só vendo. Olha, mano. Ainda bem que eu não sou esse povo. Eu vi o Thiago lá jogando na 1000, o Felipe jogando na 1000, macho. Deus me livre. Foi legal. Ave Maria. Ó, e assim, aqui na Dominária, cara, se você joga em Fortaleza, uma cal é puxar um sabo aí, viu? Porque tem tanto Ace que Sabinho aí, eu acho que ele faz um estrago nesse meta, viu? Tanto é que o Ulisses, né, ficou em 4º. Não sei se ele pegou algum Ace, deve ter pegado. Suponho que com 7 Aces no torneio deve ter pegado alguém, né? Mas é uma cal assim, bem interessante aí nesse meta.
Vermelho aí, ó, quarto para cima, tudo vermelho. Melhor cor, não tem jeito, não. Então é isso. Em Fortaleza nós tivemos esse torneio no último domingo. E aí eu vou colocar aqui, a gente vai falar da Copa TV rapidamente. Copa TV 3x3, né, que finalizou essa semana, finalizou na terça-feira, e tivemos aí o G4, né, as equipes que premiaram. Deixa eu aumentar um zoom aqui. Temos em quarto lugar o Trio Parada Dura, em terceiro lugar o Supernovas, em segundo lugar o time da Clube TV e em primeiríssimo lugar o Perdidos na Grand Line, né, a única equipe a fazer 5-0 aí no torneio. E como eu falei, um dos membros da equipe vencedora está conosco aqui hoje, né? O Jonathan vai falar um pouquinho aí da jornada dele nesse torneio 3x3, mas antes disso, né? Vamos conversar um pouquinho, né, sobre outros temas, né? Jonathan, cara, eu sempre confundo, eu não sei, eu toda vida eu esqueço se tu é de Rondônia ou se é de Roraima. Rondônia. Até o nick que eu uso, esse PVH depois do meu nome aí, é a sigla da capital daqui, que é Porto Velho. Porto Velho? Então, normalmente eu coloco essa sigla aí, e aí, às vezes, alguma pessoa que conhece da cidade, seja às vezes em algum jogo, em algum lugar, me encontra, PVH, eu sei de onde é. Porto Velho, Rondônia. Interessante, eu sempre achei que fosse sobrenome, assim, sempre achei que fossem as iniciais do teu sobrenome, nunca ia fazer algo comum, eu acho que das antigas, sabe? Daquele de jogos online, de nickname, o pessoal costumava colocar muito essa sigla aqui na região aqui para poder se identificar. E eu já fiz muitas amizades por causa desse meu nick, dessa sigla que eu coloco em alguns nicks. De encontrar alguém, olha, já fui aí, já passei por aí e tal. É bem legal. Legal, eu não sabia, pois. E é bem, assim, é bem longe, né? Aqui, Rondônia do restante, a gente acaba tendo essa dificuldade mesmo, mas muito bom. E por isso que acabo participando muito desses torneios online, né? Principalmente agora com a Clube, por conta da região aqui de não ter tanto público assim, né? Tem uns nichos de alguns card games mais antigos, e aí no momento não deu de inserir aqui realmente para valer One Piece. Cheguei a divulgar um pouco, apresentei, muitas pessoas se mostram interessadas e tal, mas não deu de firmar ainda uma base legal aqui de jogadores aí, firmeza para poder continuar aí a longo prazo. Mas muitas pessoas talvez questionam a questão de, sei lá, de longevidade do jogo, mas aqui, a gente já está com quanto tempo de jogo aí? Já 3 anos, né? 3 anos. E se a gente olhar, já tem 3 anos e a gente não vê um fim tão cedo. E cada vez mais vem crescendo. E assim, é uma questão de tempo. Até vai estar aí até algum momento da oportunidade. Quem sabe aí cresça mais essa comunidade e expanda. Que está realmente em crescimento. Eventos grandes, muitas pessoas participando, premiação legal. Então, assim, tem muitos pontos positivos para acreditar que o jogo aí tem um bom futuro aí pela frente. Legal. Cara, interessante, né? Você falou aí, né, da questão da região norte, né, de ter realmente... A gente da região nordeste, a gente já se sente um pouco afastado, né, do grande centro ali, né, que é basicamente, quando se fala de card game no Brasil, né, não tem como não olhar para São Paulo, né? O volume de lojas, o volume de tudo que tem de jogadores, de lojas, de eventos, né? Aqui no Nordeste a gente já se sente um pouco afastado, né? Eu suponho que para você, que é da região norte, isso seja mais latente ainda, né? Então você falou um pouco aí, né, da questão de alguns card games mais antigos terem o seu público, mas o One Piece ainda não tem uma comunidade aí formada, né? Isso. Mas aí vocês têm lojas... Do que eu tenho conhecimento, do que eu tenho conhecimento, pelo menos aqui da região norte, né? Vejo que conseguiu expandir assim bem na questão em Manaus, do Amazonas, Belém
também é interessante de que eu tive assim, o primeiro contato mesmo com o One Piece, fisicamente, foi lá em Belém. Foi lá para 2000 e foi lançamento de OP04, mais ou menos, que eu fui, acho que 2023, se eu não me engano. E aí eu fui fazer uma viagem a trabalho em Belém, e aí eu lembro que eu, na época, já estava sabendo do lançamento do jogo, já estava pesquisando o produto, até que eu encontrei uma loja lá e eu comecei a participar. Mas aqui, aí logo depois disso, vim para Porto Velho, comecei a divulgar com alguns amigos, que foi na época do lançamento dos primeiros Starter Deck, que aí o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aí foi aquela loucura, aquele buyout de Queen, participei dessa epifania aí. E aí aqui eu consegui assim, reunir alguns amigos, apresentar o jogo para alguns, montei um grupo e tal. Só que aí no começo dependia muito de mim para poder incentivar. E acaba que por pouco tempo, muito trabalho, não conseguia dar a atenção devida. Aqui na cidade que eu moro, já o carro-chefe atualmente da loja de cards que a gente tem hoje em funcionamento é Magic. Também aliado tem um grande público também de Yu-Gi-Oh! E aí eu comecei a jogar assim em lojas mesmo, foi Magic, eu comecei a jogar lá em 2013. Então tem aí já 13 anos aí que eu participo mais dessa questão de lojas. E se eu puxar na memória mais ainda, eu lembro no meu tempo de escola, aí lá para os meus da 8ª série, mais ou menos, lá para 2003, 2004, que eu conheci Yu-Gi-Oh! Que assistia na televisão, e aí com os amigos da escola a gente começou a brincar. Muito legal. As cartinhas de e aí acontece que aqui na cidade, o que dá um maior volume mesmo é realmente aí o pessoal do Magic e do Yu-Gi-Oh! Do Magic eu em alguns anos, acabei me afastando um pouco, porque teve um momento que eu participava de uma loja fechou, aí abriu outra, ficou um tempo. Eu gostava mais de jogar os formatos mais competitivos, que no caso, no Magic tinha o formato padrão, com rotação, ou então algum outro formato mais eterno, mais competitivo. Mas aí, com o passar do tempo, o pessoal foi animado mais para jogar Commander, algo mais casual, ou então Commander X1, e eu não me interessei tanto, dei uma afastada, e aí que foi quando, em 2003, né, 2023, que eu vim reacender essa chama aí por card games com One Piece. Por já ser um apreciador aí da obra, né, de mangá, de anime já de muitos e muitos tempos, então já tinha um ponto aí para poder me interessar. Mas o que eu acho mais interessante do jogo é que a franquia acabou me trazendo para conhecer, mas o que acabou me segurando bastante foi a questão da mecânica, da forma como o jogo é feito. Então, para quem conhece outros card games e, por exemplo, vem jogar One Piece, consegue notar algumas sutilezas, algumas coisas que são bem interessantes. De ser um jogo, a princípio, mais simples, mas ele tem algumas camadas que você, quando for aprofundando mais, você consegue perceber de que a sua decisão importa. Tem alguns fatores, talvez, de sorte que reduzem um pouco menos aqui, algumas frustrações a menos. Os jogos, eles tendem a ter um equilíbrio maior. Então, acho muito interessante. Tem muitas camadas do jogo que acabaram me chamando bastante atenção. Então, em relação aqui à minha cidade, estou dando tempo ao tempo. Quem sabe aí com o tempo, em algum momento aparece mais algum doido aí interessado no jogo, junta um grupinho pequeno e dali assim a gente consegue evoluir nesse sentido. Mas, enquanto isso, vou levando de boas, vou jogando online, e até então estou bem animado com o jogo e pretendo continuar. Tem sido uma experiência bem agradável. Bom, que bom. Então você falou que a sua experiência com, né, você é cria do Magic, pelo que você falou aí, né? Cria do Magic, mas hoje atualmente só jogo One Piece. Isso. Eu ainda tenho minhas cartas de Magic aqui na gavetinha aqui guardada, que é aquela história, né? Você diz que você não para, você deu um tempo.
Quem sabe em algum momento a gente acabe voltando, mas atualmente eu realmente agora estou full One Piece realmente. Eu tenho alguns outros hobbies que eu acabo dividindo o meu tempo, então aí tem alguns momentos aí de mais altas e baixas, que às vezes eu vou focando em algum, às vezes lança algum jogo de videogame muito bom, interessante, então vou lá focar. Eu tenho aqui atrás de mim, tem aqui no canto uma prateleira que eu tenho de board games, então eu costumo aí semanalmente, um grupo de amigos vem para minha casa para a gente jogar uma campanha de algum board game desses mais modernos, como se fosse mais um... Eu gosto muito da temática de Dungeon Crawler, como se fosse de masmorra, de personagem, de equipar, algo muito legal. Então eu fico dividindo, alternando entre alguns desses meus hobbies, mas ultimamente tenho passado bastante tempo aí com One Piece. Tive o auge aí nessa parte do regional, que foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha tido essa experiência nesse nível tão grande. Eu já tinha participado, já tinha ido em São Paulo uma vez para participar de um torneio de Magic, já há muitos anos atrás. E aí eu lembro que tinha dado umas 200 e poucas pessoas. E aí foi eu e um amigo meu daqui da minha cidade. A gente ficou em... Ele 11º, eu 13º. Então, eu diria que foi um resultado muito positivo, uma experiência muito legal. Mas agora, nesse regional que a gente tivemos de One Piece, numa larga escala de muitos jogadores, foi algo muito legal poder aí participar desse momento. Muito bom. E foi muito legal, né? A viagem foi legal, teve o encontro da clube no dia. Foi na sexta ou foi no sábado? Foi na sexta, a gente foi até depois, foi lá na Epic, fez o joguinho da Rara. Quem ganhou foi até o Thiago, se eu não me engano. E tudo foi massa. A gente deu lá, olhadinha, foi maneiro. Depois a gente foi lá pra Meruru, foi lá onde veio o resto da galera, o Luke e tal, foi muito top. E a gente almoçou um lamen aí que o Alex indicou o lamen pra gente. Aí foi depois. Foi curtir. Cara, não lembra. Foi curtir. Ó, deixa eu resumir essa história aí que é interessante, bem rapidinho. A gente estava lá com o Borges, estava com a galerinha lá, né? Aí, mano, eu fui... Olha aí, ó. Ei, não, John, não sei não. Mano. Aí o Blackout, cara, é aqui, essa loja aqui que eu vi, que comi, é muito boa, vamos ficar aqui. Eu lembro da escadinha ali, né? Ali dentro. Lembrei. Ele falou, é muito bom. Aí tinha uma lista de espera, tinha que ficar esperando lá do lado de fora ser chamado. E aí o pessoal agoniado, indo para outra loja, ele, não, vamos esperar. Aí o Borges foi lá, colocou o nosso nome na lista para ficar esperando. E a gente esperando lá, esperando um tempão. Aí o Blackout deu uma saída. Depois de mais de meia hora a gente esperando, a gente... Uns 15 minutos, foi isso tudo não. Aí, conversando com a moça ali, ela falou, não, o local que é bom é no outro local, é outro e tal. Aí a gente pensou, rapaz, será que é aqui mesmo? Não, o Blackout falou que era, ele viu ali direitinho. Aí a gente andou mais uns 15 metros, 20 metros na frente. Aí tinha a loja. Aí quando o moço aí viu, aí ele percebeu. A gente passou um tempão esperando numa loja errada, que ele achando que era essa. E ele jurava que era a loja certa. De pé junto, jurando que era. Assim, um ano. Se eu não me engano, ele estava até apostando que era lá. Sim, ele tinha apostado meu ontem, mano, com o Borges, mano. Tinha apostado. E aí, a gente foi lá na loja realmente lá para comer aí. Ok, né? Foi muito legal a experiência, mas fica aí o registro aí da memória aí do nosso colega aí, que não sei não. Do nosso querido Blackout, que a memória traiu ele. Passei história para contar, cara. Ali, ó, risadas aí, ó, momentos bons com os amigos. Então, eu, Jonathan e o Borges, a gente dividiu um lamen lá em São Paulo, foi bem legal. Ei, mas aquele frango eu lembro dele até hoje, viu? Aquele franguinho tava bom demais. Quero saber do regional em Fortaleza, menino. Todo mundo pra praia. Vai ter o Mega aí, ó, daqui 2 semanas, ó. Inclusive, eu até falei com o Yubel, né? Falando o seguinte, olha, eu já tenho um plano perfeito. Eu vou chegar na minha esposa assim e falar, aí, peraí, acho que ela não vai ver isso não, né? Espero que não. Ou quem seja. Eu falei assim, olha, Yubel, é o seguinte, ó, já tenho um plano. Eu vou falar pra minha esposa assim,
vamos viajar nesse começo de ano? Vamos visitar alguma cidade que você ainda não foi. Vamos para Fortaleza. Fortaleza parece um lugar legal. Vamos lá ver no Beach Park e tal. Eu já falei com o Bel, já está deixando tudo programado. Vamos esperar ter algum evento aí, algum torneio maior. Eu marco a viagem para essa data, participo com vocês e ainda passeio com a patroa suave, de boa. Aí, Fazer. Seria o QI, a 10 mil de QI, viu? Fazer esse O conceito rolê de aí. estratégia vem do grego, viu? Estratégia. Ei, tem que vir, cara, tem que vir. Você. Eu fui uma vez aí em Fortaleza, mas foi exatamente alguns meses antes de eu conhecer One Piece. Eu fui aí na época que estava tendo a Copa do Mundo, foi então em 2022. Foi no finalzinho, acho que de 2022, que estava tendo a Copa, né? Inclusive, acho que teve um jogo que eu assisti com uns amigos na praia. E aí, só que aí foi antes de eu entrar no mundo de One Piece, aí, então acabei não conhecendo vocês aí nesse período. Mas eu fui afastado Não tinha conhecido ainda e estava afastado dos card games ou estava jogando alguma coisa nessa época? Não, nessa época eu não estava jogando nada. Tava, sim, com outro hobby e tal, mas jogando eu não estava, não. E aí, tanto é que eu comecei mesmo a ver mais esse mundo de card games de novo em 2023, que quando eu viajei para Belém e lá eu consegui começar a comprar algumas coisas, começar a movimentar. Que até então eu não sabia muita coisa, estava comprando os starter decks ali, nem sabia o que eu ia jogar. Inclusive, na época, eu acho que um dos primeiros decks que eu montei foi o deck do Ivankov, Mono Blue Ivankov, que eu ainda tenho ele guardado aqui. E olha só, em OP14, Ivankov de volta. Vai trazer para um torneio aí? Vou. Não é garantia de vitória, não. Vai ter torneio primeiro da clube, hein? Né? Não é garantia de vitória, mas tá vindo. Eu, assim, pessoalmente, ultimamente eu tenho jogado com os decks mais de meta, eu diria, né? Esse, claro, o top meta. No anterior, na época do regional, eu estava jogando com o Peluf, mas digamos assim que a escolha desses líderes não foi tanto pelo estar ou não no meta, mas de ele ter algumas características de que eu gostava, me assemelhava. Por exemplo, no caso de ser um personagem com 6k de poder base. Era algo que, quando chegou isso com o RP Luffy, claro, já tinha o Newgate, mas o RP Luffy trouxe algo diferente e me chamou a atenção. Então, acabei querendo continuar nessa linha. Mas eu digo que eu sou mais um jogador mais casual, de pegar algum deck mais divertido que eu me interesse, do que selecionar especificamente do meta. Mas claro que eu sempre tento tirar o máximo daquele deck. Então, por isso que eu joguei muito de RP Luffy e relativamente eu conseguia ir bem, porém consegui entender algumas coisas do jogo, mas também por praticar bastante. Tanto é que do RP Luffy, voltando sempre nesse assunto, eu acredito que eu assisti todos os vídeos do YouTube que falavam sobre o deck de todos os tempos, desde que lançou. Sempre que eu lançava um vídeo em qualquer canal aleatório de três visualizações, eu assistia. Então, assim, muitas vezes acabo não jogando tanto, mas eu acredito que muito do que eu acabo aprendendo vem muito de assistindo também. Seja a experiência de outros jogadores, seja alguns comentando. Então, eu acabo passando assim, uma boa parte do meu tempo assistindo bastante. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma outra atividade, coloco um vídeo ali no fundo, de alguma gameplay, alguma coisa do tipo, e continuo assistindo, e que me mantém bem engajado nesse mundo. Bem legal. Show. E, cara, tu tem planos para assim, o próximo regional em São Paulo? Suponho que deva ser ali, sei lá, março, abril, não sei quando é que deve ter regional de novo em São Paulo. Você pretende ir ou vai dar um tempo aí para... Teve esse último regional, eu não fui. Para mim, assim, como você comentou, que já é de Nordeste, tem um custo de deslocamento, um custo bem grande. Eu que venho mais longe ainda, o custo é bem maior. Então, apesar de que eu fui nesse último regional mais para conhecer, sem me preocupar muito com custos, a gente acaba tendo que colocar na balança. Então, se for para ter um evento apenas um dia, é meio complicado. Ter todo esse rolê, todo esse deslocamento, todo esse custo e, assim, para algo mais limitado. Então,
talvez, tendo algum outro de 2 dias para poder curtir aí mais tempo, acredito que a possibilidade seja maior de participar. Eu achei bem interessante isso, foi bem legal participar dessa parte mais competitiva, é algo que assim, me leva mais a querer mais, a progredir, é algo que eu sempre digo também, que é muito bom você jogar com jogadores que são melhores do que você, para você aprender, tirar alguns ensinamentos, e nisso eu tenho aprendido bastante. A gente tem muitos jogadores aí na Clube TV que são muito bons, e principalmente no início de pegar dicas de algumas coisas assim, é bem legal. E como eu tenho uma certa limitação por não ter esse contato físico propriamente, apesar de usar o webcam, usar as cartas para reduzir um pouco isso acaba sendo um ponto negativo. Pois eu sei que quando você tem experiência, contato ali, física mesmo com outro jogador, você consegue ter uma habilidade maior de percepção de jogadas, de conhecer padrão do oponente, tiques, são alguns pequenos detalhes que acabam fazendo diferença quando você vai jogar um torneio grande. Então, isso é bem legal para desenvolver, e eu gostei muito dessa experiência, e por que não participar de novo em algum momento aí no futuro? Perfeito. Cara, aí antes da gente passar para a Copa TV 3x3, né? Estamos gravando esse episódio aqui na quinta-feira à noite, tá? Antes da gravação, rapidinho, a gente fala um pouquinho do The Game Awards, né? Que vai no horário de gravação deste episódio vai começar daqui a pouco, The Game Awards, né? Quando esse episódio for ao ar na sexta-feira, o The Game Awards já vai ter acontecido, né? Então, antes da gente passar para a Copa TV 3x3, rapidinho, jogo do ano aí, Jonathan. Para mim, que eu joguei Expedition 33, cara, que jogo. Apesar de assim não ter jogado os outros, eu assim sou bem ambientado nesse mundo. Costumo sempre estar atento às notícias desse mundo dos jogos, pois é do meu interesse, é um dos meus hobbies também. E esse jogo não tinha dado tanta bola de início, sabe? Foi exatamente um pouco antes que lançou Oblivion, um remaster do Oblivion alguns dias antes. E até o pessoal falando, esse Oblivion que lançou como um Shadow Drop vai ofuscar Expedition 33, né? Só que foi legal que o jogo ele começou a ter uma explosão de popularidade muito grande. E a história dele é muito legal. Tem a questão de ser jogo de turno, que pode ser um problema para alguns, mas eu gosto um pouco desse estilo. Muitos jogos que são mais focados em história, às vezes, no meio do caminho me faz perder um pouco o interesse. Mas ele me manteve até o final. E pelo que eu presenciei, a experiência que eu tive foi assim, uma das melhores que eu tive nesse mundo de jogos há muito tempo. Eu gosto muito de jogos cooperativos, co-op, para jogar com os amigos e tal, mas esse, numa experiência single player, foi algo que eu tive que realmente tem algo de diferente aí. E aí, quando você vai atrás da história da criação do jogo, da equipe pequena e tudo mais, é algo que chama bastante atenção e é algo muito legal. Então, o meu voto vai para Clair Obscur. E tu, Alex? Eu vou dar o meu voto para o jogo que é indie de verdade, né? Que é para Team Sharon e pro Hollow Knight, né, cara? É porque também eu não tive, porque infelizmente, né, esse rapaz aqui não abraço tempo, né? Então não tinha como rodar, né? O SpaceX 33. Então, mas eu vi alguns gameplays. Hoje vai ser puxado. Eu até tinha falado uma vez que esse pode ser um dos TGAs mais disputados da história aí, mais disputados, né? Mas sempre tem aquele medo, né? A gente falou até antes do podcast começar. A mesma zebra que deu no Astrobot, eu tô com medo genuíno de dar a mesma coisa com o jogo do Donkey Kong. Porque tá tão divertido que os caras... mano, é a Nintendo, dá o prêmio pra eles. Não é possível, mano. Não, pra mim, ó, o Silksong tem que ganhar o indie do ano. Realmente, assim, o Expedition, pra mim, ser considerado indie, eu acho meio puxado. É um nome muito grande lá dentro, não tem como considerar indie, mano. Mas assim, mas pra mim, jogo do ano,
Clair Tem que jogar. Obscure, Expedition Empresta aí, Thiago, 33. teu videogame? Oi? Empresta aí teu videogame uma semana, mano? Eu não tenho console, não, mas eu jogo no PC. Aí tá mais difícil. Então, assim, jogaço. Eu joguei o Expedition, eu joguei o Hollow Knight, eu joguei o Hades 2. O Hades 2 tá concorrendo a melhor jogo? Tá, né? Tá. Só o Babal, mano, tá concorrendo aí. Pois é, eu joguei esses 3. E assim, todos são maravilhosos, mas o Expedition não tem não, cara. O Expedition é diferente, bicho, é É diferente. porque traz algo único, né? Então, assim, tem sempre aquela questão de que, às vezes, a continuação de um jogo, às vezes, perde um pouco o brilho por não ser tanta novidade. Apesar que a gente já viu muito casos de jogo que é continuação, que pela qualidade excepcional acaba se destacando. E aí, Hades, eu não joguei o segundo, mas eu joguei o primeiro. Ótimo jogo. Então, assim, Hollow Knight, joguei um pouco. Desse jogo de plataforma, acabo não jogando tanto. Eu joguei mais o Ori The Blind Forest. Jogaço. Aí Hollow Knight eu joguei um pouquinho e tal. E, assim, muito bom. O pessoal que gosta mais desse estilo. Então, assim, às vezes, continuações de jogos são um pouco ofuscadas em relação a alguns jogos que são a primeira vez que aparece. Então, é bem interessante nesse ponto, mas ninguém há de discordar que Expedition 33 traz algo diferente, que traz um brilho nos olhos, trouxe brilho nos olhos para muitas pessoas. E é muito legal. Se você não tiver essa barreira aí de jogos em turnos, é muito interessante. Mas aquela mecânica de desviar no ponto certo e tal é algo que traz um pouco mais de ação no jogo que costuma ser um pouco parado, né? Sim, real. É diferente, o jogo é diferente. É isso que tu nunca tive preconceito, tá? Porque um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida foi o Baldur's Gate 3. Então, eu tenho certeza que se fosse jogar o Expedition, ia me dar bem também. Algum dia vai dar certo. Algum dia dá certo. Então é isso. Fizemos essa pausa, esse parêntese aí para falar do Game Awards. Quando esse episódio estiver disponível, o Game Awards já vai ter acontecido. Então você já sabe aí quem foi que ganhou o jogo do ano. Tá? Vamos lá. Como eu falei, tivemos a Copa TV 3x3 ao longo dos últimos... Começou a semana passada, as rodadas aí foram ocorrendo. Acho que tudo não durou 2 semanas, né? Foram só 5 rodadas, não teve top cut. E a equipe Perdidos na Grand Line, né? Com o nosso queridíssimo Jonathan Porto Velho agora, né? O Jonathan PVH. Pode manter só na sigla mesmo que fica melhor aí. PVH tá de boa. Jonathan foi o grande vencedor aí da competição, né? E aí agora eu vou passar a palavra para ele falar da experiência dele no torneio. Depois eu e o Alex a gente vai falar também. Mas vou passar a palavra para o nosso convidado, nosso grande campeão, né? Quero parabenizá-lo pelo título. E pode falar, cara, como é que foi o torneio no geral, a sua relação com seus parceiros de equipe, rodada a rodada, fique à vontade. Eu cheguei a gravar uma pequena participação aí num vídeo aí que a gente estava fazendo de acompanhamento das rodadas, né? E aí, bom, primeiramente queria deixar aí um salve aí para a minha equipe aí que ajudou muito nos jogos, no apoio, em dicas, que aí foi o Tetebs e o Enzo Drop, que você já mencionou. É interessante que eu nunca tinha participado de um torneio 3x3. Primeiro que aqui na minha localidade eu não tenho amigos próximos para poder participar. Então eu tive que entrar aí na lista aí de free agent. Que puxamos uma lista no nosso grupo, todo mundo que não tinha parceiro colocava lá o nome e a partir dali ia montando. E aí, então, que eu recebi o chamado aí para poder participar. E foi muito legal, me inseriram, a gente começou a discutir as ideias do que a gente ia fazer. E no final das contas ficou decidido aí eu ficando com Ace, Tetebs com Imu e o Enzo Drop de Green Bonnie. E aí o Enzo com a lista mais diferente, por assim dizer, por não estar no topo do meta, mas era uma lista para ele que ele estava confortável com ela. E aí, como eu mencionei, né, às vezes você não tem um deck que é tão bem posicionado no meta, mas se você já tiver bastante experiência com ele, você consegue sim obter alguns resultados bem positivos.
Então, nesse caso aí, a questão do torneio 3x3, que eu já até mencionei anteriormente, é muito interessante por uma questão da forma como o torneio se desenvolve. Então, às vezes, mesmo eu tendo um desempenho bom, às vezes eu não vou muito para frente. Às vezes eu tendo um desempenho ruim, mas aí os meus amigos fazem o trabalho extra, aí, o trabalho sujo, e acabam nos carregando. E acontece que acabou dando muito certo essa nossa parceria aí. Foi muito legal essa participação com os meninos, com a equipe. A gente conseguiu trocar umas ideias bem legal. É legal que isso ajuda a estreitar também o laço com jogadores desconhecidos. Você passa a conhecer mais os jogadores e é uma forma de envolver mais a comunidade. Então, traz um formato diferente da forma como você trabalha, a torcida, a pressão também é diferente, pois assim, às vezes uma derrota tem um peso muito maior do que se você perdesse sozinho, porque agora tem outras pessoas que estão contando com você também. Então, nesse aspecto, é algo muito legal, foi uma experiência muito legal de participar. E aí, a gente acabou tendo sorte, né, podemos assim dizer, de acabar indo bem no torneio, que, como já mencionando, né, temos muitos jogadores bons que participam aqui do torneio da Clube TV, e isso é algo muito bom para ajudar a gente cada vez mais crescer. E aí acabou que, nesse ponto, eu e o Teteves, a gente acabou tendo um desempenho muito bom. E aí, se for falar pessoalmente aí das minhas experiências, eu joguei contra um Roger, 2 Mirror de Ace e 2 Ouro. E aí, assim, não foram partidas fáceis. Tanto as Mirrors eu jogando na ímpar, porque a gente sabe que tem aí um aspecto mais desfavorável, mas a gente tenta aí contornar essa situação. E contra a Zoro, principalmente, não é muito fácil. A depender da forma como o jogador de Zoro age no começo do jogo, às vezes, se ele conseguir agressivar bastante e você não conseguir se impor um pouco para conseguir também agredir ele de certa forma, pois é uma match bem complicada, mas você tem algumas cartas-chave que você precisa ter para conseguir. E eu acabei tendo a sorte, né, de conseguir não errar muito e conseguir acabar vencendo esses jogos. Então foi uma experiência muito legal aí, a participação desse torneio aí nessas 5 rodadas. Só, talvez, a gente gostou de jogar 5 rodadas, a gente queria jogar até mais, né? Mas para a forma como foi feito o formato, acabou sendo uma quantidade boa, porque senão ia se estender muito. Os jogadores que ficam lá embaixo na tabela acabam dropando, não jogando, então acaba que não pode se estender demais esse tipo de torneio, senão causa também esse desestímulo por quem estiver lá na parte de baixo da tabela. Tá mutado, Thiago. Bicho, falando meia hora falando aqui, ó. Alex, tu quer falar um pouquinho como é que foi a tua experiência na Copa TV? Foi, assim, foi da hora, por conta que já foi um gostinho, porque a gente já teve um 3x3 aqui em Fortaleza, mas caiu no dia de uma prova de concurso meu e tudo, acabou que não deu certo. Mas foi top meu time, né? Que pelo menos a gente pode ter ficado em 7º, né? Levou a chibatada até umas horas, pelo menos a gente ganhou o concurso de melhor nome, né? Que é o Fava-se, Barba, Cílios e Bigode. Suave, eu, Yuri e o Renhax tentamos aí fazer, né? Acontecer, mas, né? Aqui não deslize, até eu confesso que eu estar jogando em casa tá sendo meio até complicado, aqui em casa tá tão barulhento de vez em quando. Mas foi bem show, eu tava de Roger, o Yuri tava de Imu e o Renato estava de Ace, né? Fizemos aí um triozinho e foi maneiro. Maneiro, infelizmente não teve o top cut, a gente tava na esperança, né? Porque a gente começou perdendo a primeira rodada, depois a gente tentou, né, recuperar. Mas, né, foi isso. Foi uma experiência bem maneira e espero, né, ter a mesma experiência em IRL. Deve ser muito massa mesmo. Show. Deixa eu apontar aqui uma curiosidade que eu passei aqui, vendo aqui os resultados, e é interessante de que eu vi de casos de jogadores individuais. No caso da minha equipe, acabou ficando invicto 5-0, eu e o Teteves, né? Mas eu dei uma olhada nas outras equipes e vi que teve mais, se eu não estiver enganado, desculpe aí se eu cometeu o erro, mas dois jogadores também ficaram 5-0.
Acabou que a equipe deles não teve sucesso, porque às vezes você depende dos companheiros, mas aí nós temos aí o nosso companheiro aí, grande querido Luke, na equipe dele aí, Índigo TCG. O Luke, ele também ficou 5-0 jogando de Ace. Então aí, apesar da equipe dele não ter alcançado aí ter chegado tão longe assim, considerando o resultado dele, mas é algo muito expressivo aí, Luke. Um abraço, Luke. Muito bom aí. Luquezeira, né, mano? Luquezeira é bom demais, mano. Ele é brabo. Ele vai trazer um mundial de One Piece pro Brasil, mano. Ele é jovem, começando o jogo novo. Ora, é o garoto da profecia. Outro jogador também. É o Arthur Leandro, né? Arthur de Rayleigh, 5-0. Rapaz, jogou contra 3 Ace, uma Imu e uma Bonnie. Ele farmou Ace nesse torneio, pô. Escapei. Eu também escapei dele. Só não escapei do campeão. Aí, ó. Cara, o Arthur, eu quero mandar um salve para a galera do Supernovas, né? Eles ficaram em terceiro lugar na Copa TV. O Arthur Leandro, né? O nick dele no torneio era Arthur L, né? E ele tava de Rayleigh, e o Sounds, né? Que é o Júlio, que também tava de Ace. O Sound, inclusive, eu joguei contra. A nossa equipe se enfrentou, e aí no pareamento demos sorte, dia que eu acabei assim, pegando uma Mirror, que é mais pau a pau, do que pegar aí o Zoro ou Rayleigh, que ao meu ver seriam duas matches mais complicadas. E Sabo, Flamengo, pegou em um, né? Não, eu escapei. O pior que eu não escapei, mas consegui vencer, não sei como. Quer dizer, eu sei como, né? Enfim, cara, mandar um salve pro Arthur e pra galera dos Supernovas, né? O Arthur, o Júlio e o Lohan. Mas o Lohan já é macaco velho aí de Oripacas, vizinho aí do Alex, né? O Arthur e o Júlio já são jogadores mais novos, né? Chegaram no jogo recentemente. O deck de Rayleigh que o Arthur joga, fui eu que vendi para ele agora. Vendi quando tava chegando o Ace. Eu não vou jogar mais de Rayleigh. Eu quero jogar só de Ace agora. Aí eu me desfiz do deck, ele comprou o deck. Aí teve uns resultados, né, não muito legais no começo, mas, pô, tá indo. Tá finalmente pegando o jeito com o deck, e eu quero mandar um salve para ele, pro Júlio e pro Lohan, os Supernovas aí que ficaram em terceiro lugar, né? Como o Jonathan falou, os únicos 5-0 no torneio foi você, né, Jonathan? Foi o Teteves, o Luke e o Arthur, né? Só esses 4, né? Sim. Então, parabéns aí para todos. Não é fácil. E resultados bem expressivos e bem interessante mesmo. Algo bem legal aqui a gente participar. A minha equipe acabou não pegando jogo muito fácil, né? Acho que todas as equipes que a gente jogou, exceção em uma que acabou dropando, todas ficaram muito bom no torneio. 2 ficaram 4-1 e 2 3-2. Então, assim, a gente pegou o topo da tabela e a gente acabou tendo sucesso nos jogos. Foram algumas situações, algumas coisas que a gente acabou se sobressaindo em algum momento, mas não foi fácil. Tanto pelo jogo, pela pressão. Então foi uma experiência muito legal participar desse torneio aí com os amigos, fazendo isso. Foi uma experiência bem bacana da gente participar aí, foi muito legal. Que bom, coisa boa, coisa boa. O que você diria para a galera aí que não participou desse 3x3? O que você diria para essa galera, assim, quando abrir inscrições para o próximo 3x3? O que você diria para essa galera aí? Olha, o 3x3 é uma experiência nova. Então, assim, eu acredito que muitos talvez não tenham jogado, talvez por se enquadrar na mesma situação que eu. De, às vezes, não ter muitos amigos conhecidos para jogar junto, pessoas que ele já tem uma afinidade para conseguir jogar. Então, isso é uma barreira. Se você já tem o seu grupinho fechado, é mais fácil você juntar ali o duo ou o trio para jogar junto. Mas se você não conhece ninguém, às vezes você fica meio acanhado de poder participar de um torneio desse. Mas eu digo assim, que é uma experiência muito legal para você conhecer outras pessoas. Então, tendo outra oportunidade, se disponha
a conhecer pessoas, jogar com pessoas desconhecidas, e com certeza você vai ter resultados bem positivos disso. Pode não ter um resultado positivo no torneio, mas com certeza a experiência que você vai levar aí vai direto aí para a vida, que é algo muito legal. A verdadeira vitória são os amigos que fazemos pelo caminho. É isso aí. Muda gênio, né, mano? Caralho. Não, pois Thiago, você não tem... Tô estranhando, a gente tá entrevistando um cara e tu não perguntou o Mugiwara favorito dele ainda. Ainda, né, pô? Calma. Então, o quê? O Mugiwara favorito. Cara, eu sou pelo padrão. Eu sou o Luffyzão. É o GOAT, não tem jeito. Tem assim tem alguns momentos ao longo da série aí que a gente guarda na memória aí e que fica carregado. Tem vários outros personagens que são bem marcantes, mas ele especialmente acaba chamando bastante atenção. É o GOAT, não tem jeito. Não tem jeito. Pô, ia falar... Pronto, eu ia falar um negócio, mas o Alex Foi, mano. Era o teu 3v3, não? Não, eu vou falar do 3v3, né? Mas eu acho interessante o que o Jonathan falou, que assim, realmente, muita gente pode achar que eu não tenho gente para formar um time, né? E aí pode achar isso uma barreira, né? Mas o Jonathan mesmo formou o time dele, botando o nome na lista lá de free agent e juntou uma galera, formou um time e fizeram 5-0, ganharam o torneio. E aí, olha, isso não quer dizer nada, né? Então, assim, sempre quando tem um torneio assim, foi assim no 2x2 e foi assim no 3x3, a gente tenta, na medida do possível, tentar conectar essas pessoas, né? Se você não tem um time e você quer jogar, bote seu nome na lista lá, entre em contato com outras pessoas que também não tem time, também querem jogar, e aí você faz um bem bolado ali, marca, combina e sai um time. Saiu o time vencedor, né, disso aí, ó. Quem sabe o seu é o próximo, né? Participe. Pois é. Quem sabe você não é o próximo aí, né? Não vai ser se você não participar, né? Então, se você não for... só você não vai. Isso aí. E, mano, eu acho que merece um top cut. O próximo 3x3 eu acho que merece um top cut aí. Acho que ficou faltando. Top cut é algo, assim, bem legal, principalmente às vezes quando a gente fala em torneio grande, porque quando é direto, suíço direto, tem uma penalidade muito grande para uma derrota. E às vezes você perde uma partida no detalhe, ou então em alguma besteira, e isso te deixa lá para baixo psicologicamente. Tipo, mas a partir título, do momento que a pessoa que perde a primeira rodada, título já não tem chance mais. Então, e aí o que acontece? Quando você tem essa possibilidade, isso ainda te dá uma esperança e um gás. Vamos tirar, por exemplo, o Borges no último regional. Não foi ele que a primeira rodada perdeu? Sim. Perdeu a primeira rodada e foi, e olha onde chegou. Então, e isso tem questões logísticas e casos para poder viabilizar isso, mas é uma possibilidade bem legal e organizando direitinho, quem sabe aí o próximo seja assim, e aí, mesmo você perdendo uma, você ainda tem chances, né? Nesse nosso agora, a gente... na quarta rodada, a gente já era o único time 4-0, né? E aí a gente ainda tem a quinta rodada. E até alguém falando, pessoal, olha, tinha que acabar na 4-0, né? Quando a gente estava na terceira rodada, a gente falou o seguinte, olha, quero que acabe a quarta rodada só se a gente tiver 4-0. Aí sim pode acabar, senão tem uma quinta. Mas é interessante de que quando teve essa quinta, a gente poderia perder essa partida e ficar 4-1 e eventualmente perder o primeiro lugar. Mas aí é legal com meus companheiros de equipe, comecei a fazer os cálculos aqui. Comecei a fazer os cálculos para ver se a gente ainda conseguia permanecer em primeiro lugar, mesmo perdendo essa última. E pelos cálculos que eu havia feito, eu vi lá que a gente ainda conseguiria ficar em primeiro se a gente tivesse perdido. Que a gente estava com o primeiro critério de desempate, a vitória dos oponentes, a Clube TV, a outra equipe, estava maior, estava com 64%, e a gente estava com 61% na rodada anterior. Mas aí, se a gente tivesse perdido, o nosso rate do oponente ia subir, a gente ia empatar, e aí no segundo critério de desempate, que é as vitórias da nossa própria equipe, a gente estava com um percentual maior. Talvez isso
tenha me dado um pouco mais de tranquilidade para jogar a minha partida, para não ter tanta pressão, daquela de que eu tenho que ganhar, deu de jogar um pouco mais suave. Eventualmente isso também acaba fazendo você talvez errar mais, talvez você ficar mais despreocupado, mas enfim, deu tudo certo. Melhor do que contar porcentagens para ver se a gente ia ficar em primeiro é ganhar logo, ficar 5-0 para garantir. Tem que ganhar isso, Jonathan, porque os dois times do Ceará aqui fizeram rumo de cálculo, vai cair tal, e caiu os dois, mano. Rapaz, nem fala isso daí, né? Não lembro isso, não. Eu vi isso daí, era um apontando o dedo pro outro e vai cair. No final, se abraçaram e caíram junto. Tristeza, né? Pariu. F. Tá, eu vou falar rapidinho como é que foi aqui, né? Eu participei do torneio no time da Clube TV, né? Eu, o Johnny e o Borges. E foi bem legal, acho que foi bem interessante mesmo. A única partida que eu perdi foi a Mirror, pro Jonathan. Aí eu enfrentei 2 Zoros e 2 Sabos. Por incrível que pareça, assim, todos os meus oponentes zicaram muito, assim, zicaram demais. Nenhum dos Zoros teve aquela sequência de Lau e Tashig, Zoro e caralho A4. Quando o Zoro começa a partida e no primeiro turno não tem Perona, já dá um alívio assim gigante, porque já não vai buscar nada e já não vai ter um bounce pro Lau para vir com a Tashig depois e tal. Chega a dar um alívio no coração, assim. Aí foi jogando assim é mais fácil, né? Felizmente para mim, infelizmente para os meus oponentes, os 2 jogadores de Zoro que eu enfrentei tiveram esse mesmo problema. Os Sabos também tiveram bastante problemas, assim. Consegui jogar os personagens de custo mais baixo e consegui ganhar com eles. Então é isso. Ganhei de 2 Sabos e 2 Zoros. Não sei como, só com muito voodoo para eles zicarem. E perdi pro campeão, né? Então tô de boa. O Ace realmente é um deck muito forte. É inegável isso, né? Mas, assim, todo mundo, como ele tá no topo, as pessoas tentam contornar e aí às vezes conseguem, sim, mesmo ele sendo dominante, ainda assim ele consegue ser surpreendido. Então, dependendo da situação e mesmo as partidas contra Zoro, Sabo eu não joguei muito, mas no meu processo aí de treinamento, mas é um deck que é muito legal e é uma boa opção. Apesar de que eu, pessoalmente, como ele é um top do meta, digamos assim, um dos melhores, às vezes eu fico mais com vontade de jogar com algum deck mais groselha, não tem? Algum deck mais meme. Eu tenho outro líder de coração que eu estou gostando bastante, que é o Zoro e Sanji. É um que é um líder que não é meme, já foi, né? Hoje já está melhorzinho e é um deck bem legal para jogar. Então, inclusive, no futuro quero ter mais oportunidade de jogar com ele antes que venha o pai dele em OP14, né? Aí, que é o Mihawk? Mihawk é pai de líder Slash. Quem assistiu o vídeo aí do Blackout já tá ligado. Eu não perdi, mas não tem nada. Me arrombei aqui, mano. Me arrombei. Esse Python inventou de ser o rei do mundo sem comer uma fruta. E Roger é um líder que eu tava, assim, de OP13, dos líderes que eu tava assim, mais hypado para jogar, era Ace e Roger. No fim das contas, acabei indo por Ace, por ele já ter a base do deck, uma boa parte das cartas, e acabei montando ele primeiro, e deixei o Roger para segundo plano, principalmente quando veio a notícia do promo, do adiamento da promo, aí eu dei uma minguada, deixei ele para um pouco depois aí, esperar aí chegar a promo para ver se dá as caras. Vamos ver se ele vai ter algum momento para brilhar, né? Antes que chegue ao P14, talvez o momento passe. Mas é aquela história. Mesmo o deck não tendo bem posicionado, se o deck for razoavelmente bom, né, e você conseguir jogar razoavelmente bem, você consegue brincar tranquilamente aí. Claro que a gente não está falando de torneios grandes que você tem que ganhar várias e várias rodadas com consistência, que aí, querendo ou não, acaba favorecendo os decks que são do meta, mas em quesito de diversão, o jogo ele te proporciona isso, de você jogar com o líder que você quer e você, pelo menos, ser competitivo.
às vezes você pode sempre ficar um pouco desfavorável contra algum líder do meta, mas ele te dá a opção de você jogar. Tem jogo, pelo menos. Qualquer coisa vai pro Luffy Snake, né? Até eu tô cogitando essa opção de ir pro UP. Caso, né, o Roger esteja com as pernas muito bamba em UP14. O meu tá ali, quietinho, né? Eu joguei bastante ele no último formato. E um deck que... Só que o problema do Luffy UP nesse último formato que teve é que, às vezes, você ganha e sai triste. Às vezes você ganhava e sai triste. Eu enfrentei 2 amigos aí da Clube TV que eu conheci presencialmente aí, o Luquinha e Renan. Meu Deus, esqueci o nome. Que aí eu joguei uma Mirror e a outra eu joguei contra uma Bonnie. E, cara, tipo assim, às vezes você ganha daquele jeito que você controla tanto que tu sai mal de ter ganhado a partida, sabe? Então eu ficava com aquele sentimento, às vezes, ruim de ter ganhado, mas ainda assim me sentindo mal de ter ganhado, pelo deck ser tão bom, tão opressor, que acabava, assim, ganhando relativamente fácil. Mas, assim, quem sabe agora já esteja um pouco mais equilibrado, mas é um líder que a gente pode dizer que ele está sempre naquela linha tênue ali de um deck muito bom ou quebrado, a depender do que lançar e de como for. Mas, assim, já adiantando aqui, né, o tema de vendo o futuro, o P14 parece que a situação é bem mais favorável. É algo que vai ser bem atrativa para muitos jogadores que não estão tão animados com esse formato aí de predominância aí de 3 líderes, né? O P14 parece ser um formato bem interessante. Que bom, né? E daqui a cerca de um mês, mais ou menos, né? Acho que começo de janeiro... Não começo, né? Mas do meio para o final de janeiro. Pré-venda já começou. Já começou. Torcer. Então é isso, galera. Esse foi a Copa TV 3x3. Então participe do próximo, vai ser legal. Mesmo que você não tenha time, a gente consegue arrumar um time para você, tá? E agora a gente vai pro bloco final do programa, que a gente vai repercutir os últimos spoilers, né? Jonathan, se tiver apressado com o tempo, você fica à vontade, tá? Mas não, se tá você de quiser... boa. Minha mulher chegou, mas tá tranquilo. Tô quietinho aqui, acho que ele não vai falar nada, não. Show. Então vamos colocar aqui no Joy Boy pra gente falar dos últimos spoilers aí de EB04, né? Tá. Deixa eu ver eu quero aqui. meu promo, pelo amor de Deus. Ó, o grande spoiler do último final de semana foi essa líder Jewelry Bonnie amarela e vermelha, né? Que, se for repetido o padrão de EB02 e EB03, deve ser o único líder de EB04. Né? EB02 só teve um, EB03 só teve um líder. Então, EB04 talvez tenha só ela mesma, tá? Então, aqui nós temos a Jewelry Bonnie, líder padrão de 2 cores, né? Vermelho e amarelo, 5.000 de poder, 4 vidas. Ela é do tipo Egghead e Bonnie Pirates. Ela tem 2 habilidades. No turno do seu oponente, se a sua vida for 1 ou menos, esse líder ganha mais 2.000 de poder. Então é um líder de 7.000 de poder no turno do oponente, com a condição de ter só 2 vidas, de ter só uma vida, né? Uma vida ou menos. E ela tem um Activate Main, uma vez por turno, você pode dar até um personagem do seu oponente menos 1.000 de poder durante aquele turno, né? Até o final deste turno, né? Pelo resto do turno. Depois, se você tiver 2 vidas ou mais, você adiciona uma carta do topo da sua vida para a sua mão. Né? Você perde uma vida, bota na mão. Mas, se você tiver uma vida ou menos, você pode usar essa habilidade de graça. Né? Só adiciona vida se tiver 2 ou mais. E aí, o que vocês acharam? Vou passar a palavra para o Jonathan primeiro, que é o nosso convidado, depois para o Alex. O que vocês acharam desse novo líder? Cara, eu já aprendi nesses últimos lançamentos a não julgar muito o livro pela capa. A gente já viu o histórico aí de muitos líderes que
a gente olha primeiro momento e, não, esse líder aí, esquece. Principalmente líderes vermelhos, por sinal. Se a gente for puxar na memória quando teve o lançamento do Shanks, todo mundo caiu de cima, em pau, falando mal. Do O Rayleigh também, sim. Principalmente também. Mas em muito disso, o que é? É suporte. Se o deck tiver um suporte aí decente, tem como ele ir muito bem. Especificamente na Bonnie, primeiro que é uma sacada muito boa da empresa para vender, aproveitando do hype do momento aí do anime que conta com a participação dela. Com relação às cores, tende a ser, se a gente puxar aí pela Belobet, um deck talvez puxe bastante para agressividade pelo lado vermelho. Essa questão aí de pegar cartas da vida é algo interessante, principalmente se o deck for muito agressivo, de uma forma aí de que ele normalmente os decks tentam starvar aí, normalmente decks desse tipo, e essa é uma forma, por uma própria habilidade do personagem de conseguir fugir disso. Então pode ser algo bem positivo nesse sentido. Mas a gente tem que analisar a questão do suporte para verificar como vai ser. Mas é um líder bem interessante. A habilidade dela, a primeira habilidade, a estática, é um pouco assim, diferente por ter a cor, ser agressivo, mas a habilidade e o benefício é somente na defesa. Então tem essa camada a mais, mas é um ponto bem interessante. Então, assim, de início eu achei um líder bem interessante. Se a gente for puxar aí das cores, líderes aí semelhantes, por exemplo, Belobet é um líder que foi muito bem nessa parte da agressividade. Não sei como que vai ser, a depender das cartas que lançar. E um ponto aí relevante para ressaltar é que vai ser lançado também um starter deck do Luffy, né? Amarelo, e eventualmente aí uma carta ou outra pode acabar caindo no colo dela aí. Então já tem algumas cartas que encaixam e podem ter outras mais, então. Então, a depender do suporte, o deck, pode ir lá para cima. Alex, o que achou da nova Bonnie? Nunca será. Nunca será. Mano, eu vou fazer das palavras do dono também, porque aqui vai depender de suporte. Beleza, mais um deck que vai usar 4 cópias do Kuma. Um deck amarelo com 4 Kumas secretos, né? Quer dizer, 8, né? Tem o Kuma secreto. É verdade, saiu o Kuma Budget. O Kuma Blue, mano. O Kuma do o Kuma Budget. Pois é, mas, cara, é aquilo, vamos ver, né? Como a coleção meio que pra ela, eu vejo assim, eu tô animado pra ver a secreta ver a secreta da coleção. Porque pode ser um buff absurdo. Mas já dá pra fazer umas listas maneiras. Agora, se a secreta da coleção não for uma Bonnie Gear 5, mano, não existe. Nem lança. Nem lance. Então, se for pra ser outro Luffy, mano, nem lança, mano. Mas maneirinho. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser. O negócio é que, como é pra Egghead, aí é mais suporte pra Bonnie amarela, pro Vegapunk, pro Luffy novo. Vamos ver, né? Eu só não vou mentir, eu estranhei esse vermelho aí do nada. Beleza, tem uns revolucionários. Porque a Bonnie secreta vai ser vermelha. Mano. Pronto, pra evitar os Vegapunks andar marmotas. Mas vamos ver, né? A gente tem que sempre analisar também, às vezes o sucesso do deck depende muito do meta também, né? Então, às vezes a gente tem líderes que são muito bons, mas às vezes eles nasceram no momento errado. Então, hoje a gente tem alguns decks mais dominantes e às vezes a gente pode encontrar um líder que é muito forte, mas ele, infelizmente, nasce no momento errado e acaba não brilhando tanto ao sol, né? Por causa disso. Então, veremos aí como que vai ser. A Belobet é uma, né? A Belobet foi uma delas. Belobet foi brilhar bem depois do lançamento dela. Quando o meta se posicionou de um jeito que ela conseguiu se encaixar legal ali. Salvou, cara, mas, o meta. Eu acho que esse deck vai ter algum suporte, assim. Topo do meta, não sabemos, né? Mas esse deck, eu acho que esse deck vai ver jogo sim, porque se a Bandai, mano, tentou enfiar o Vegapunk goela abaixo, com um monte de suporte, um monte de SR, avalie o que não vão fazer com essa Bonnie, mano. Então, assim, a Bonnie é a líder,
Eu acho que a Bonnie vai ser o personagem secreto da coleção também. Se for, né, igual... Eu não sei, eu não lembro de EB3, mas EB2 só teve um líder, que foi o Luffy GP, e a secreta da coleção era o Luffy. A líder de EB3 é a Vivi. Quem é o personagem secreto de EB03? A Uta. É a Uta Verde. A Uta mangá. É a que tem um mangá? Exato. Ela é a secreta da coleção. Pronto. Então, assim, EB4... EB4, se não for a Bonnie no Gear 5, meu filho, não precisa lançar, não. Nem lance. Eu quero ver a... Pois é, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver. Eu acho que esse líder tem potencial. Mas vai depender bastante do suporte. Não é um líder que consegue sozinho. Não é um líder que consegue carregar o deck sozinho, não. Não é um líder que, com o que temos hoje, a gente já vê ele como um dos principais. Sim. Ainda não. Mas ainda é aquela. Não. Dependendo do que lançar, às vezes umas 2 cartas aí de suporte aí já transforma o deck totalmente. Sim. A depender de como eles tiverem aí criatividade de como criar um líder forte, de preferência não muito quebrado, veremos, né? Isso aí. E aí já tem um suportezinho para esse deck, tá? Ó, não essa carta não especificamente, mas a gente vai já ver. Ó, temos esse Emmet de EB04, é uma carta amarela, custo 8, 7.000 de poder, o que é estranho. 8, 7.000. Não é uma stat line ali que é muito comum. Custo 8, 7.000 de poder sem counter. Ele tem a seguinte habilidade. Se não tem nenhum personagem com poder original 12.000 ou menos no campo, esse personagem não pode atacar. Aí você pensa, porra, que merda, né? Que personagem bosta, né? Você paga 8 por um personagem de 7.000 de poder que não pode nem atacar. Mas ele tem um trigger. O trigger dele é bem interessante. Né? Você dá menos 3.000 de poder para todos os personagens do oponente até o final deste turno. Depois, se você tiver 0 vidas, você joga essa carta. Potente. Muito potente. Mas tem que estar na vida, né? O único, porém, é que tem um trigger muito bom, mas a carta não tem counter. Então, às vezes, se as pessoas quisessem colocar somente pelo trigger, né? Vai ficar sentindo falta desse counter. Mas essa carta aí, ela dá sinal que tá vindo mais coisa aí. Principalmente quando menciona aí de não ter personagem com poder original de 12 ou mais, isso dá a entender que teremos personagens novos aí com esse nível de poder aí para dar um tipo de suporte. Deck, né? Exato. Será que a Bonenica vai ter o corpo de Yonkou? EB02, EB04 vai ter um Luffy 12k ou uma Bonnie 12k, mas não tem como. Mas aí temos o seguinte, o jogo, ele meio que definiu de que personagem de custo, que é custo 10, 12k de poder, só que esses que chegam como 12k de poder, normalmente é que tem um padrão de Yonkou, é o fodão, é o topo ali dessa linha. Então, por exemplo, talvez Bonnie com 12k, talvez não. Não, mas eu acho que o Luffy deve ter 12k. Então, é mais conhecido deixar assim, os Yonkou com 12k. Então, talvez, não sei, que personagem. Luffy, eles sempre tentam colocar um Luffy na edição porque tem que ter. Até porque, né, se você for ver a lore, né, foi o Luffy que despertou o Emmet ali, né? Então faz sentido o Emmet poder atacar se o Luffy estiver em campo, né? Então... Vamos lançar então um Joy Boy. Já pensou? Não, mas o Joy Boy tem que ter 14.000 de poder. 14.000 de poder, o Joy Boy. Mas eu acho que eles podem dar uma nerfadazinha aí para poder não quebrar muito o jogo. E como a gente não tem muitas informações sobre o personagem, eles não vão colocar muita coisa. Então talvez algo mais padrão. Não sei, só sei que deve ter alguma coisa aí por vir, bem interessante. Mas como é uma edição de menor, então a quantidade de cartas e talvez não vamos ter tantas coisas assim. Mas pelo menos até então tem sido coisas bem interessantes que têm saído aí nessa edição. Veremos. Pelo menos é uma personagem que chama a atenção.
seja por quem goste da personagem, quem está acompanhando aí o anime nesse momento, a série e tal, é algo bem, bem interessante e acaba hypando o jogo. Isso é muito bom para engajar novos jogadores também, né? Que às vezes começam aí por ter alguma familiaridade com os personagens e tal, e aí você ter um personagem para você que você goste e tal, isso ajuda muito você a ter esse primeiro contato com o jogo. Então, quem sabe aí, abram portas. Real. Aí temos aqui o P15 que a galera meio que já sabia, né? Que o P15 vai ter a temática de Skypiea, mas aqui estão dizendo que o lançamento é 28 de fevereiro. A gente não tem essa data de lançamento ainda, né? Mas o nome da coleção seria Adventures on the Island of the Gods, e o lançamento no Japão seria 28 de fevereiro. A partir de que data que vai ser unificado os dois? Seria o P... Não seria o P... Eu acho que seria o P16, então. É para ser junto da rotação, que é 10 ou é 11 de abril. Essa questão aí de unificar é algo que vai ser muito interessante. Pois assim, hoje a gente tem um problema, aqui no Ocidente a gente tem um problema, de como lança primeiro lá, muitas vezes a gente acaba ficando mais hypado pelo que vai chegar no formato lá estranho no Japão, e às vezes a gente deixa um pouquinho de lado o formato atual nosso. Porque a gente já hypou tanto alguns meses atrás que quando a gente está vivendo o presente já não chama tanta atenção. E a partir do momento que unificar vai ser bem interessante, porque a gente vai ter esse momento de alegria aí por mais tempo no presente, não só pensando no futuro. Só que a gente vai ter um outro problema também, que vai ser as loucuras de compras. Vai lançar uma carta, o pessoal já vai sair correndo louco atrás de comprar. Hoje já é um pouco assim. Imagine quando for mundial aí o lançamento. Isso é interessante. Real. Pelo menos vai dar uma mexida bem grande na forma como a gente joga o jogo. A gente vai ter que descobrir o meta junto com os japoneses. A gente não vai poder pegar a gente não vai poder depender a gente não vai poder depender dos japoneses para montar lista nem nada. Vai ter que descobrir junto com eles. Muitos jogadores gostam de montar o deck, de ter esse momento de descoberta. Então, muitas vezes as pessoas que já veem um meta estabelecido no Japão, algumas pessoas não se sentem tão confortáveis, porque elas já têm um padrão pré-estabelecido, algo testado e tal, já tem uma base boa, e aí ela não tem tanta margem para criação. Agora, a partir do momento que você pega um formato totalmente novo e não tem tantas informações, isso acaba animando algumas pessoas. Algumas preferem ir no meta, no feijão com arroz, e sem problema, cada um divirta-se da sua forma. Mas quando vier essas mudanças no futuro, isso vai favorecer um outro grupo também, que também é importante aí dentro do convívio aí que a gente tem do card game, né? Então é isso. Isso aí. E aí, ó, mais suporte para esse aqui, não tanto para Bonnie, mas vai ter suporte para Bonnie daqui a pouco aí, ó. Bartolomeu Kuma. Que Kuma vai sair 2 Kumas aí em EB04, né? Esse Kuma ele é amarelo, custo 4, 5.000 de poder, 1k counter do tipo Seven Warlords e Exército Revolucionário. Ele tem um KO, você joga até um personagem do tipo Exército Revolucionário de custo 4 ou menos da sua mão, e ele tem um trigger. Se o seu líder for do tipo Exército Revolucionário, e se o total somado de vidas de você e do seu oponente for 5 ou menos, você joga esse card. E aí, o que vocês acharam desse Kuma? É bem padrão das cartas aí da Belobet, né? Que estava jogando. Mas interessante que essa carta encaixa em muitos outros líderes, né? Seja aí Sabo, Koala, tem muitas opções que ele pode encaixar. Não é nada muito excepcional, pelo efeito dele ser um KO, e a gente sabe que esse efeito ele é um pouco mais limitado, porque ele não fica tanto na nossa mão, fica na mão do oponente. Então aí toda vez que a gente deixa a decisão para o oponente, isso já perde um pouco de valor. Então isso que talvez deixaria essa carta não ser tão boa assim, mas quem sabe, encaixando, dependendo da mecânica do deck que encaixar, talvez rode sim, sem problema.
Alex, quer falar alguma coisa do Kuma? É uma das cartas já criadas. É uma carta. É bem padrão, né? Padrãozinho. Aí a gente tem. Cadê o outro Kuma? O Tá aqui. Kuma aí, ó. Eita. Aqui o Aí outro. é bom. Esse Kuma vem para o deck da Bonnie mesmo, né? Que é o Kuma secreto budget aí. Esse Kuma aqui, ele é custo 7 mil de poder, um K-Counter do tipo Egghead e Exército Revolucionário. Eu falei que ele tem um K-Counter, né? Ele tem um on-play, se você tiver 2 vidas ou menos, você adiciona a carta do topo do seu deck para a sua vida, e on KO, o seu oponente adiciona uma carta do topo da vida para a mão. Então, on play, você cura um, on KO, o seu oponente perde uma vida. Mas não é trashar, ele vai botar na mão, mas ele perde uma vida. Uhum. E aí, rapaziada, é o Kuma secreto de pobre, né? O Kuma secreto do All Blue, né? Considerando a raridade da carta, é uma carta muito boa. Sim. Assim, apesar de que o custo e poder ele não está muito bem equilibrado no padrão, né? Tá 7-7, então isso é um ponto negativo, mas por conta das habilidades acaba sendo muito bom. Um ponto positivo é a carta ter counter, mas como negativo também a carta amarela e não tem trigger. Mas as habilidades dela são muito boas e com certeza aí vai encaixar em muitas listas, principalmente para quem estiver tentando economizar ou então criar algo mais acessível, usar em substituição ao Kuma secreto aí que explodiu de valor aí, o valor nos últimos meses. E é uma boa carta, uma boa adição para muitos decks amarelos, eu diria, inclusive. Também tem. Assim, tipo, óbvio que o Kuma secreto é o Kuma secreto. O Kuma secreto vai estar um turno antes, que ele é 6-9, né? Sabe? Mas a parada, assim, é que, óbvio, é uma alternativa mais barata, mas eu vejo também, por exemplo, ele rodando até, sei lá, uma Bela Bet se quiser utilizar, etc. É uma pena que não tem trigger. Não tem trigger, sabe? Mas é uma carta top. Eu vejo perfeitamente a Bonnie usando 8, né? Usando 4 desse, 4 do outro. Então aí haja vida, né? Pra curar. Muita vida. Curando. Esse tem a condição, mas é uma condição que não é muito difícil para ser satisfeita. Até porque a Bonnie pode tirar a própria vida, se for o caso, né? Se for starvada, você tira a sua própria vida ali e habilita esse Kuma rapidinho. Então, realmente, assim, a tendência, eu acho, é que a Bonnie... O Kuma secreto, custo 6, ele é Egghead? Não, né? Não. Ele é só exército revolucionário. Isso é Warlords. Menos mal, né? Menos mal, porque não deve ser buscável, né? Mas esse Kuma aqui, ele é buscável. E, assim, a possibilidade de rodar 8 Kumas é gigantesca, né? Que é uma carta rara, né? É uma rara. E aí, se encaixasse ela até com super rara, talvez não ficaria tão estranho. Não, mas para ver, né? Não. Rara desse jeito, assim. Então, imagine o que pode vir ainda de super rara. Já põe no Albu. E ainda tem, eu não sei onde é que tá, eu passei direto aqui por um pacifista bloco, tá aqui o pacifista. É, 2K. Ó, esse pacifista aqui, ele é amarelo, custo 1.000 de poder, 2k counter, do tipo arma biológica, egghead e marinha. E ele tem habilidade. Se o seu líder... Não, se você tem uma Jewelry Bonnie no seu campo e a sua vida for 0, esse personagem ganha blocker. Eu vi muita basicamente gente, foi feito pro deck da hateando esse card, mas eu vejo valor nele. Não sei se eu tô ficando louco. É 2K buscável. Show de bola. E é o que encaixa na Bonnie muito bem. Sim, não vai servir para os outros decks. Quem não gosta. Custa 1 bloco. Num meta aí com um monte de bichão, com certeza é uma boa. Sendo 2K, é o padrão. É os 2K que vai completar o deck, que acaba sendo uma boa, né? No late game, você é um tipo de carta que no late game pode te ajudar sim, sem problema. Então, nada mal. Passa de ano aí, passa na Não média. é um Caribou, né, da vida, mas... É melhor. Então é isso. De cartas reveladas aí na última semana foi isso, basicamente.
Estamos aí em temporada de... Assim, a gente já sabe o que vai sair em OP14, mas EB04 ainda está em fase de spoiler, né? Porque vai ser lançado para cá primeiro. Novidade total. Uma coisa ser lançada primeiro aqui do que no Japão. Então a gente vai ter, quando lançar o P14 aqui em janeiro, a gente vai ter um meta diferente, porque a gente não vai ter EB03, como os japoneses têm, e a gente já vai ter EB04, que os japoneses não têm, né? Então, Jonathan, como é que tu vê esse meta novo aí, esse meta único que a gente vai ter quando vier o P14 em janeiro pra gente? Bom, eu vejo com bons olhos. Inclusive, a gente teve um momento recente de um formato diferente, né? Na questão de receber os starter decks um pouco antes lá do Japão. E com isso a gente ter um momento, pelo menos um breve momento, em que tivemos aí de que esses líderes ganharam um pouco mais de foco. Então é legal, porque ajuda nessa questão de criação, de liberdade de criação de decks, de opção, e criar algo único para a gente no momento. Então acredito que vai ser bem interessante, principalmente nessa questão de diversidade. O P14 aí vem algo bem legal. Inclusive, já preferências pessoais para o P14. Eu estou bem animado com a questão do Doff roxo. Eu diria que das cores que tem aí em One Piece, eu diria que eu estou mais focado sempre no roxo. Desde o início eu gostava dessa característica de rampar, jogar bichão, uns bichos grandão, apesar de que roxo nos últimos tempos ele tem ganhado muitas características de outras cores, que tem um lado positivo, tem um lado negativo, desde que faça sentido pro deck em questão é algo interessante, mas para mim pessoalmente, eu gosto de roxo, uma ponta ali, o vermelho também, uma pontinha do verde e do azul. Eu não sou muito de amarelo, eu não sou muito de preto, apesar de ter montado alguns decks, mas... Opa, não cortem esse pedaço aí. Mas, pelo menos, eu espero que o P14 seja... promete, né? Vem ser um formato bem interessante. E aí a gente ter um formato diferente que vai ter lá no Oriente, eu acho que vai ser algo bem interessante. Vai dar opções para a gente aí, para poder ter algo diferente, entendeu? A gente não seguir tanto o feijão com arroz, que a gente já muitas vezes ganha mastigado do pessoal que treina tryhard, né? E aí, quando chega aqui, já chega o fino do fino. Às vezes, a variação que a gente tem muitas vezes nessas listas do top deck é muito pequena. Se for, por exemplo, pegar, voltando na questão da Copa do 3x3, se a gente for pegar a lista dos principais decks, a gente vê que a diferença é mínima. É uma tech deck aqui, coisa pequena. Mas, no geral, os decks são muito parecidos, porque o pessoal já conseguiu espremer no máximo para tentar extrair o máximo do deck. Então, acredito que esse tipo de formato acaba favorecendo isso. E aí, não só favoreça bons jogadores, mas também pessoas que consigam montar bem o seu deck. E isso é algo muito interessante. Poder beneficiar, poder favorecer, dar alguns pontos para pessoas que gastam o seu tempo tentando melhorar cada vez mais o deck que escolheram jogar. Perfeito, perfeito. E a expectativa para o P14 é mudar de deck ou vai continuar no Ace aí por enquanto? Cara, como eu comentei, o Doff me parece bem promissor por ele ser um líder roxo e a mecânica dele ser bem diferente. Ace eu gosto, mas não sei, assim, vem essa questão de talvez de ser o top do meta, talvez não em algum momento querer desgarrar um pouco. Eu acabo tendo vários decks. Às vezes eu tenho mais deck do que eu consigo jogar. Muitas vezes monto muitos decks, mas acabo ficando com um ou dois. Então não sei ainda por onde vou, mas o P14 pelo menos eu pretendo testar o Doff principalmente. Acredito que isso. Tem a Vivi de EB03, que também parece bem interessante, de jogar bichão em campo, bater com Rush e várias outras cartas bem legais que vão sair para o deck. Parece uma outra opção interessante. Principalmente como dá de aproveitar algumas cartas da cor, então dá de competir ali com o Ace pela vaga aí nas minhas mãos aí, quem sabe. Vamos esperar. O ruim só é que a B03 vai atrasar um pouquinho.
E aí vamos ver como que ele vai entrar nesse formato diferente. Então é isso. Eu espero que... Eu até acho interessante esses formatos, esses metas meio selva mesmo, com muitas opções de deck. Porque aí deixa as opções na mão do jogador. Ele pode escolher um deck bom que tem as características de jogo que ele quer. Pois às vezes fica muito concentrado em poucos decks, às vezes ele, para competir, ele acaba tendo que jogar com um estilo de jogo que não é o dele. Então, a gente tem coisas bem interessantes. Em OP14, por exemplo, o Croco é uma mecânica bem interessante. Então, tende a ser bem forte também. Então, esperamos. Vamos ver. Eu não sei. Eu ainda tenho que... Eu não costumo jogar muito adiantado. Eu costumo mais assistir vídeos, às vezes que eu vejo interessante do pessoal testando. Parece ser um formato bem legal. Esperamos para ver, né? Perfeito, perfeito. Bom, Alex, quer perguntar mais alguma coisa para o nosso convidado antes da gente fazer a transição para o final do episódio? perguntar. Tu acompanha o mangá, Jonathan? Cara, eu atualmente eu mais acompanho mangá do que anime. Eu acredito que eu comecei a minha história assistindo anime. Eu lembro que na minha adolescência, sei lá, eu assisti 90 episódios num DVD-ROM. Depois parei. Comecei a assistir que nem doido até chegar no arco de Amazon Lily, que foi quando eu acompanhei o anime. Isso daí foi lá para o quê? 2009. 2009 que foi quando eu acompanhei o anime. E eu segui até mais ou menos ali Dressrosa, que teve aquele ritmo lento do anime. Parei meio que de assistir o anime e continuei só no mangá. E agora, recentemente, comecei a assistir alguns episódios mais recentes do anime. Mas eu sou full, praticamente, mangá. Gosto muito da questão de teorias, do pessoal, de toda essa fanbase que cria quando sai alguma coisa nova. Eu acho bem interessante, uma camada bem legal para a série. Então, eu sou mais mangá do que anime. Apesar de que o que me trocou e me prendeu foi o anime. Perfeito, Bem, perfeito. então, podemos dizer que está animado para um certo líder colar, porque eu já estava falando para o Thiago que o P17 promete ser o Five Piece, cara. Se aí o OP13 que abriu o bloco 4, a gente já viu, né? Mas você acha que você põe expectativas para uma coleção de God Valley em OP17? Cara, colocando muitos personagens fortes, muitos personagens bem marcantes num mesmo ambiente confinado, cara, não sei como que vão fazer. É meio complicado, porque se forem querer aí escalar poder e da forma como foi abordado, talvez a gente tenha líderes problemáticos, né? Problemáticos aí, não sei. Eu quero e espero que eles consigam desenvolver bem o jogo para não deixar o jogo muito quebrado, power creep, mas como a gente vai ter rotação aí também, não sei. Vou dar esse voto de confiança aí, que ao meu ver, apesar de a gente ter visto alguns erros aí nessa questão de design, eu acredito que não foi de todo ruim, até então a condução vem sido de forma favorável. Então eu penso sempre no melhor, espero que venham aí mais personagens aí que atraiam a atenção do público e que com mecânicas novas e tudo mais, não sei, eu estou aberto e espero que a gente tenha resultados bem positivos aí para os próximos formatos que virão. Eu acho que agora, para fechar, né, mesmo jeito que o Thiago tinha me perguntado, você deve saber que teve, né, um murmurinho que teremos uma nova remessa de STs para, né, meio do ano que vem. Foi perguntado para mim, tudo. Queremos saber de você, John. E engraçado foi que o nosso regional foi, né, o regional dos STs, né? Você de Yoko, da Bonnie e do Yamato. Agora aí, você pudesse escolher agora. Mandou o WhatsApp. John, escolha aí para cada cor aí um líder para os STs que estão a vir. Monocor ou pode colocar de duas cores? Pode ser de duas cores também. Vai, vermelho. Eu queria vermelho barra roxo. Um RP Luffy. Pelo menos. O ST é loucura, né, mano? O ruim é que tá morto. O deck tá morto porque não tem como competir. Mas eu queria uma carta com a arte alterada desse líder. Pelo menos. Não sei se tem como reviver o líder
só com as cartas que lançassem numa edição. Mas fica o meu desejo aqui do coração, entendeu? Superando a razão. Agora, das outras cores fica meio complicado. Normalmente, os STs, a gente vê que eles utilizam para pegar líderes antigos, para colocar algumas cartas novas, para tentar dar uma revivida. Agora, por exemplo, em OP14 tem algumas cartas que vão servir no Ivankov, seria uma carta bem legal. O problema é que esse ST vai estar muito próximo da rotação. Então, aí muitos líderes que vão cair possivelmente não vão ser esses escolhidos para participar desses novos STs. Então, reduz um pouco aí a quantidade. Não deve ser líderes tão novos assim. Apesar de que, não sei, a gente teve um ST do Barba Negra e ele tinha sido lançado há pouco tempo. Então, é possível que eles queiram dar um boost em alguns líderes que eles esperavam que ia ter um hype maior e não tiveram. Então, se a gente pegar das edições agora, das últimas edições, a gente pegar líderes que às vezes são queridos, mas não tiveram tanto destaque, talvez a gente possa ver alguns desses aí que possam aparecer no ST. Não sei muito de cabeça, acredito que me pegou de surpresa essa pergunta. Então não tenho, tirando a parte minha do coração, que é mais meme do que realidade, talvez eu acredito o seguinte, para mim eu já ficava feliz se lançar uma pasta, que nem vocês viram uma pasta que vai ter de alguns líderes fazendo careta? Pô, já quero. Comprar, mano. Thiago tá quase no Japão comprar, mano. Se lançassem umas pastas dessa com os líderes antigos, com umas outras artes bem bacanas, eu já ficaria feliz. Então, aí abriria o slot aí do vermelho para outro líder que merece, que precisa desse boost aí. Então, não sei. Tem muitas opções, mas eu diria isso. Eu diria que eu acho que está mais ligado, talvez, pegar alguns líderes recentes que não estão desempenhando tão bem e que eles querem dar uma elevada aí no meta. Então, sem muitos palpites, mas o meu palpite é esse, de que talvez eles vão focar em alguns líderes recentes para tentar dar uma elevada no level deles. Perfeito. Aí quando vem a realidade, ST do Mihawk aí, ó. Não, é mais fácil ST do Zoro. ST do Zoro. Mas com certeza deve ter algum Luffy no meio. Não, vai ter do Luffy. No dia que não tiver Luffy na Bandai, pelo amor de Deus. Vai ter o ST do Luffy Ace agora, né? Além do Urbano. O ST30, né? Depois dessa leva aí. É isso aí, galera. Então, assim, a gente vai se encaminhando para o final deste episódio. Eu quero reforçar o pedido de que, se você está assistindo a gente aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida aí, você não paga nada por isso e se ajuda bastante a gente aqui. Vou fazer uma propaganda aí do vídeo que a Ana lançou. A Ana fez o vídeo, a gente lançou no meio da semana aí, o Deck Guide de Bonnie. A gente teve um feedback bem interessante com o vídeo, né, ela ensinando a jogar com o deck, as principais linhas, listas, substituições e tal. Então o vídeo tá bem interessante, dê essa moral aí, se você gosta de decks fora do meta, né, Bonnie Amarela é uma opção bem interessante, né, e a Ana ensinando a jogar aí com esse deck, né. Então vou passar a palavra para os meus companheiros para eles se despedirem e aí a gente finaliza o episódio de hoje. Jonathan, despeça-se aí da nossa audiência, por favor. Bom, pessoal, foi muito bom aqui passar esses minutos com vocês, conversando, foi bem legal mesmo. Agradeço a oportunidade. Queria agradecer aí os meus companheiros de equipe aí que me ajudaram aí nessa caminhada nossa do torneio para eu estar aqui hoje contando as histórias. Então, um abraço aí, Teté, Vizenzo. Valeu aí por esses dias, foi muito legal aí jogar com vocês e foi uma experiência bem agradável. Obrigado aí pela noite, galera. Show de bola. Valeu, show de bola. Alex, despeça-se aí, por favor. Jonathan, um prazer imenso ter ele reencontrado aí, virtualmente, né? Espero que, né, possamos aí se esbarrar aí nas praias de Fortaleza aí, daí tomar água de coco, depois jogar aí, né? Ter o artezinho, cara, muito, muito bom. E episódio assim, top, né? Mais que especial. E nos vemos próxima semana. E se lembrem que o De Olho no Futuro voltou. Já temos 2 vídeos, já, tanto do Crocodile quanto do Mihawk. Mais do que recheados. E até a próxima semana já estou terminando de postar. Porque, Jonathan, eu vou te contar. Eu vou ter que fazer os vídeos muito antes, porque
tiveram a proeza de dar buyout na Amazon. O ST do Flamengo sumiu na Amazon, mano. Puta que pariu, mano. Galera é doente, Tão on fire. Mas é isso, rapaziada. Até a próxima semana. Show. É isso aí. Então, mais um episódio encerrado aqui. 72 semanas seguidas, sem hiato, sem folga, sem férias, sem nada. É isso aí. Sem remuneração, desculpa. Então, ó, se inscreve aí no canal, galera. Ajuda a gente a chegar na meta de 500 inscritos. E é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado aí, o Jonathan. Parabéns aí pela conquista, né, dessa semana. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Falou, galera. Game Awards começou, negado. Quer dizer, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter terminado. Ah, é verdade. E Expedition 33, jogo do ano. É isso.